O que o caminhoneiro Charles viveu é o que eu chamo de livramento. Ele teve mesmo muita sorte. A gente acabou de ver de perto o relato dele sobre o momento da tragédia. Pois é, Edu, e uma semana depois, o número de mortos na queda da ponte subiu para 10. 7 pessoas ainda estão desaparecidas. Nossa equipe acompanhou de perto o trabalho de buscas. Esse desabamento acende um alerta. Como é que estão as pontes federais, por onde circulam milhões de motoristas e passageiros em todo o país? No alto do que sobrou da ponte Juscelino Kubitschek, um carro se equilibra sobre o vão. Um caminhão permanece há uma semana no mesmo lugar em que assistiu a ponte se rompendo. Retirar os veículos neste momento é perigoso. O jeito é esperar. Nas tendas improvisadas e em volta da estrutura destruída, a espera também marca os dias dos familiares das vítimas levadas pelas águas do rio Tocantins. A última coisa que nos resta, que é dar um sepultamento digno para eles. Quando conversou com a gente, Aelson aguardava notícias do irmão Ailson. Ele seguia viagem com a mulher Elisângela Santos. O corpo dela já havia sido encontrado no rio. Mas na manhã de hoje, Ailson também foi encontrado. Com ele não tinha esse negócio de tristeza. Era um verdadeiro brincalhão nato. Na hora do desabamento, Lorena Rodrigues, de 25 anos, ia de moto de Aguiarnópolis para Estreito. A ponte ligava os dois municípios, um no Tocantins e o outro no Maranhão. Lorena ainda foi vista se debatendo, pedindo socorro, a cerca de 200 metros do local onde estamos. Aqui na praia estava uma movimentação de pessoas. Barqueiros conseguiram retirar ela da água, ainda com vida, e aqui neste ponto foram realizados os primeiros socorros. Mas ela acabou não resistindo. Ela foi lá em Caldas, passou esses dias com a gente, ficou lá em casa. São assim, as últimas lembranças, né? A tragédia marcou outras famílias, de outros lugares. Andréia vivia em São Paulo. Aos 45 anos, ela conduzia o caminhão com uma carga de ácido sulfúrico, que foi parar no fundo do rio. 3 dias depois do acidente, o corpo da caminhoneira foi resgatado. Na última quinta-feira, a 10 quilômetros do local da queda, foi encontrado o corpo de Rosamarina da Silva Carvalho. A moradora de Aguiarnópolis, de 48 anos, atravessava a ponte na garupa de um mototaxista. Ele, Marson Gley Ferreira, ainda está desaparecido. Olhando o que restou da estrutura da ponte, é possível ter noção da dificuldade enfrentada pelas equipes de mergulhadores. Grande parte dos vergalhões e da estrutura de concreto acabou caindo sobre os veículos e as vítimas. As equipes técnicas ainda avaliam a quantidade de escombros que segue submersa no rio Tocantins. Restos da estrutura de concreto e ferro estão a mais de 40 metros de profundidade. O nosso grande desafio está sendo a quantidade de vergalhões, né, e de pontas vivas, né, ou seja, de apêndices submersos que podem sim capacitar, possibilitam, maximizam a possibilidade de enrosco do mergulhador embaixo d'água. A Marinha pediu reforço à Petrobras, que enviou equipamentos, entre eles um sonar para gerar imagens de alta resolução do fundo do rio e uma câmara hiperbárica para descompressão do mergulhador, após o trabalho em águas profundas. Se ele passar mal e tiver que ser retirado de forma emergencial lá do fundo do leito do rio, ele vai vir à superfície e não cumpriu as etapas de descompressão. Então a gente pega ele, a Marinha trouxe médicos hiperbáricos e enfermeiros hiperbáricos e vai levar esse mergulhador para dentro da câmara hiperbárica.
A operação fica mais arriscada porque a estrutura da ponte continua se movimentando, com risco de novos desabamentos. Por isso, as buscas foram interrompidas temporariamente e retomadas após a instalação de sensores. Também gera medo na população abastecida pelo Rio Tocantins as cargas de ácido sulfúrico e agrotóxico, mergulhadas na água. Mas a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que faz monitoramento diário, descartou o risco de contaminação. O DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ligado ao governo federal, responsável pela manutenção da ponte, afirma que o desabamento ocorreu porque o vão central da ponte cedeu. O que provocou o problema está sendo investigado. A gente precisa entender as causas, o que houve ali. Se tiver de responsabilizar alguém, que seja responsabilizado. Então, a gente quer trazer órgãos externos, como fazer parceria e junto com a Polícia Federal e descobrir o que aconteceu ali. A estrutura de 533 metros de extensão faz parte do corredor rodoviário Belém-Brasília, um dos mais importantes do país. No entanto, as más condições vinham sendo notadas há muito tempo. O Luzimar é motorista de ônibus e passava pela ponte a cada 2 dias, levando passageiros de Goiás a Belém. Cada viagem, eu ida ou volta, tem uma coisa errada na ponte. Tem mais um buraco, tem mais uma rachadura. Nós estamos no município de Palmeiras, no Tocantins, a cerca de 7 quilômetros de Aguernópolis, local da tragédia. Este é o posto da Polícia Rodoviária Federal, que fica mais perto da ponte JK. Nos últimos anos, os policiais que trabalham aqui na unidade chegaram a emitir vários alertas sobre a situação da ponte. A gente, na sede aqui, nossa diretoria, não recebeu pedido de interdição, mas é isso que a gente precisa aprofundar nas investigações, acompanhar todos esses processos e realmente ver o que aconteceu nessa ponte. A JK passou pela primeira reforma em 1998, quase meio século após a inauguração. Em 2020, um laudo apontou várias deformações na estrutura e a necessidade de reforço e proteção adicional, justamente na parte em que houve a ruptura da ponte. De 2021 a 2023, o governo federal gastou 3,5 milhões para reparos na estrutura viária do Tocantins, incluindo a ponte JK. Segundo o DENIT, a empresa contratada, Matera Engenharia, que mantém 30 contratos ativos com o governo federal, atualmente está suspensa por irregularidades no contrato de manutenção da BR-226. Nós tentamos falar com a Matera Engenharia, mas não tivemos retorno. Uma licitação no valor de 13 milhões de reais para reformas na ponte, realizada neste ano, não teve vencedor. A queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira no último domingo não é um incidente isolado. Outras estruturas federais apresentam uma situação parecida. No Maranhão, a ponte que liga a cidade de Imperatriz ao Tocantins está assim. Apresenta buracos, fissuras, rachaduras e até pedaços de ferragem soltos ao longo da estrutura. Segundo os moradores, a ponte que cruza o Rio Tocantins foi inaugurada em 2009 e nunca passou por manutenção. Pontes e viadutos precisam ter inspeções rotineiras, pelo menos a cada 2 anos, além de inspeções especiais, aproximadamente a cada 5 anos. Somente por meio dessa inspeção que é documentada, nós temos as condições de determinar que tipo de intervenção uma ponte pode ter. Em 2022, 2 pontes desabaram na região metropolitana de Manaus e até hoje nenhuma delas foi reconstruída. Na época, o governo do estado decretou situação de emergência em 3 cidades. Mais de 100 mil pessoas foram afetadas pelas quedas. As 2 pontes caíram em um intervalo de menos de 2 semanas. Elas integram a BR-319, a rodovia federal que é a única conexão por terra do estado do Amazonas com outras partes do país, como Roraima, por exemplo. O DENIT, ele hoje
monitora suas cerca de 6.200 estruturas, né, como pontes. Então, a gente tem nossa classificação por notas, né, que são conceitos que vão de 1 a 5, algumas com nota 1, que é a mais crítica, 2 até a 5, só que não necessariamente as notas que a gente atribui, elas estão relacionadas com a criticidade da estrutura. Isso serve para priorizar investimentos, né, colocar ali a ordem das reabilitações, das manutenções. Os dados incluem apenas pontes federais, não considerando outras estruturas locais, como viadutos, túneis e passarelas. Um raio-x detalhado sobre a conservação das pontes federais, realizado pelo próprio DENIT, traz números alarmantes. 727 pontes estão na mesma situação preocupante da estrutura que caiu entre o Tocantins e o Maranhão. Outras 597 são classificadas em um estado de preservação ruim. 130 apresentam o pior cenário possível. A situação é crítica, ou seja, mais de 12% das pontes federais brasileiras estão enquadradas neste cenário. De acordo com o DENIT, existem quase 6.200 pontes em rodovias federais no país. Entre elas, 5.200 foram vistoriadas nos últimos 2 anos. A gente tem uma periodicidade de pelo menos a cada 2 anos tem uma inspeção, é o que diz os nossos normativos. A gente atribui hoje que no Brasil nós temos algo em torno de 13 pontes que estão interditadas e que estão em obras de reabilitação. O problema é a quantidade. A gente estima que a gente tem entre 120 e 200 mil pontes no Brasil. Se a gente não sabe a quantidade, como é que a gente vai saber como elas estão? Números da Confederação Nacional do Transporte mostram que, desde 2019, 19 pontes caíram em rodovias federais, contando com a ponte do Rio Tocantins. Apenas em 2024, já foram 9 desabamentos. É preciso lembrar que o país é uma dimensão continental. Nós temos milhares e milhares de pontes sob gestão federal, pontes sob gestão estadual, pontes sob gestão municipal e viadutos também, além de concessões rodoviárias, que são empresas privadas que, por meio de leilão, fazem a gestão desses ativos. No Tocantins, a investigação continua. Em 2025, a gente trabalha com 3 frentes. A primeira é coordenar, através do Ministério dos Transportes, as buscas na região. Restabelecer aquela ponte que lá está. A gente quer ainda em 2025 entregar uma nova ponte e a gente, de imediato, já restabelecer aquela conexão por balsas, transporte local ali das cidades que se conectam, né? Cidade de Aguiarnópolis e Estreito. E, numa terceira frente, investigar a fundo e descobrir o que realmente aconteceu com aquela ponte. Mas e as outras pontes pelo Brasil? Como ficam? E nós voltamos a falar sobre a queda da ponte Juscelino Kubitschek, entre Tocantins e o Maranhão. A Matera Engenharia, empresa contratada pelo governo federal para manutenção, informou há pouco que o último reparo foi feito em novembro de 2023. Segundo a empresa, na época, o governo federal aprovou todos os serviços realizados, sem ressalvas. A Matera Engenharia afirma também que não foi responsável por obras mais complexas, como o reforço estrutural para conter danos severos na ponte, e que também não recebeu qualquer punição relacionada ao contrato em questão.